investigação? Participei desde o início. O senhor conhece alguma das pessoas envolvidas, dentre as mencionadas na denúncia? Nunca. Ok, o senhor está obrigado a dizer a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. Ministério Público. Inspetor, boa tarde. Boa tarde. Inspetor, o senhor participou da oitiva apenas das testemunhas, fez diligências de campos também, ou se restringiu a uma dessas duas frentes? Participei tanto das oitivas quanto das diligências. Desde o primeiro depoimento, quando a criança entra no hospital em óbito e se instaura a partir daí uma averiguação e depois uma investigação? No primeiro momento foi feito o registro, né, de ocorrência. Quando a criança veio a óbito, foi feito no plantão. E depois, quando foi instaurado o inquérito, aí eu acompanhei desde o início. Tá, qual o primeiro momento que o senhor toma conhecimento dessa situação e, a partir daí, qual é o seu atuar? Então, depois que o corpo foi para o ML e veio o primeiro laudo nessa investigação. Tá, então, deixa eu fazer uma pausa, desculpe, Rodrigo. A criança chega em óbito na madrugada do dia 8 de março, vai lembrar disso? Uhum. Nesse próprio dia 8, o Leniel presta depoimento, que é tomado pelo delegado, seu xará, doutor Rodrigo Freitas. Isso, no E plantão. o inspetor Rafael de Araújo. O senhor não está nesse momento? Não, isso foi na delegacia, no plantão. Certo, então o que acontece nesse dia e nos momentos subsequentes, o senhor não toma corpo nessa investigação? Não, nesse primeiro momento não. Um depoimento já dos responsáveis pela criança no dia acontece vários dias depois. É só a partir daí que o senhor ingressa nessa investigação? Não, antes mesmo deles serem intimados para prestarem declarações na delegacia, eu já com outros colegas policiais já fomos atrás de imagens, a gente já começou a fazer os primeiros dias aproximadamente depois dessa morte? Um dia, 2 dias? Acho que um dia. Tá, e a partir daí? Fale, por favor. E entregas de ofício, solicitando imagens, coisas de praxe da Polícia Civil. Tá. Aí fomos atrás das imagens do shopping, porque nós tomamos conhecimento de que o Leniel teria ido a um parquinho com o Henri e teria passado a tarde lá, e nesse primeiro momento a gente foi atrás dessas imagens para ver se essa criança tinha sofrido alguma queda, algum tipo de lesão nesse parquinho. Buscamos as imagens do condomínio, onde o Leniel foi entregar a criança, que foi no Cidade de Jardins, no Majestic, para tentar ver como essa criança chegava lá. E, em seguida, foram feitas intimações para os primeiros termos de declaração. Então, agora uma pausa nesse momento. O senhor, além de capturar essas imagens, as viu? Vi. Certo. Vi. O menino, enquanto com o pai, nas imagens capturadas, estava bem de saúde, aparentemente? Sim. No momento em que ele é entregue para a mãe, na noite de domingo, e sobe no elevador, está bem nesse momento? Antes até de entrar no condomínio, ainda dá para ver, a gente ainda consegue imagens que a Monique vai com a criança até uma padaria que tem próximo ao condomínio. Ele está no colo dela, mas aparentemente bem. Tudo tranquilo? Tudo. Visualizou as imagens horas depois, já na madrugada do dia 8, a criança desacordada, depois da investigação concluiu que já estava em óbito, descendo aquele elevador? Eu visualizei. Certo. No Hospital Barradó, as imagens não foram capturadas, estava em manutenção o circuito? Correto. Essa foi a informação que o Barradó passou para a gente. Então, aí depois que nós colhemos todas essas imagens, né, algumas nos foi entregue um pouquinho depois, não no primeiro momento. Algumas nós conseguimos visualizar antes mesmo de conseguir, né, as cópias. E depois nós partimos para as oitivas. E nós intimamos a Monique e o Jairo para serem ouvidos em sede policial. Primeira narrativa dos dois era coerente, não com os fatos, entre elas, uma com a outra? Entre os dois, sim. Sim. A mesma narrativa, como se estivessem falando de um fato que aconteceu da mesma forma. Eles narravam exatamente a mesma coisa.
E depois de confrontados esses depoimentos com as outras provas, esses depoimentos se mostraram verídicos? Não. Por que motivo? Primeiro que eles falaram que eles estavam na sala assistindo uma série e tal, e o barulho estaria incomodando o menino, e eles resolvem ir para o quarto, porque no quarto, teoricamente, não faria tanto barulho. Só que o quarto que eles foram assistir, continuar assistindo a série, era do lado do quarto que o menino estava. Então não teria muito sentido eles saírem da sala para ir para esse quarto para fazer menos barulho. A gente achou um pouco estranho isso. E fora isso, tem umas outras declarações que eles deram e tal, que não condiziam com a verdade. Primeiro começaram a dizer que ouviram um barulho de queda no quarto, depois disseram que o ar-condicionado estava ligado e estava dormindo, não sabem dizer se de fato foi um barulho ou não. Começaram algumas pequenas contradições. Mas até então eles continuavam narrando que teria sido um acidente. Então, essa tese de óbito decorrente de acidente foi a primeira versão dos acusados, que seguiu durante algum tempo. Durante bastante tempo. Chega um momento que essa tese muda e um acusa o outro? Não. Até hoje eles... Não, em sede policial eles não fizeram isso. Não, mas em algum momento isso muda? Acho que agora eles mudaram, né? Sim, tá. Não precisa o senhor ter se mudou em que momento? Essa tese só mudou após a prisão, porque até o momento que eles foram presos, o que nós tínhamos conhecimento é que eles continuavam mantendo a mesma tese. Certo. Alguma filmagem dentro do imóvel? Não, nenhuma. Então não dá para dizer em que hora se liga a televisão, em que hora se vai ao banheiro, em que hora se pega uma água. Não tem como alguém dizer isso? Não tem como, porque só tinham os 3 dentro do apartamento. Certo. Em algum momento a investigação chega à conclusão que a morte do Henri foi uma morte decorrente de ação humana violenta? Então, essa conclusão só veio após o laudo pericial. Mas existe, então, a partir de algum momento, essa conclusão? Sim, sim. Por conta dessa conclusão, e voltando agora ao imóvel, tem como precisar se as lesões sofridas pelo menino, elas foram sofridas no quarto de hóspede, no quarto do menino ou no quarto do casal, na sala, se foi praticado enquanto ele em pé, deitado, no chão, na cama, no sofá, isso tem como ser dito? Por mim, não. Eu não tenho condições de dizer isso. Agora vamos avançar. Você teve contato com os prints tirados do telefone da Monique e do telefone da Tainá? Tive, depois que esses dados retornaram do ICCA. O que te indicaram? Indicaram para mim de que aquilo ali não foi um caso isolado. Que o garoto já tinha sofrido outros tipos de agressões anteriormente. Num espaço curto de tempo ou Sim. num espaço maior? Num espaço curto de tempo. E esses prints davam a indicação de que Monique, em algum momento, passou a saber dessas agressões e mesmo assim nada fez? Sim. Por quê? Porque no momento que o garoto está sofrendo as agressões no apartamento, a Tainá comunica a ela pelo WhatsApp. No primeiro momento, salvo engano, dia 2 de fevereiro. Foi a primeira vez que a Tainá relata isso para ela. Então, assim, ela diz que o menino ficou trancado com o Jair no quarto e foi uma situação muito estranha. E depois essa situação se repete no dia 12. E a Tainá descreve algumas coisas, manda foto, manda áudio. Numa das situações, ela faz até uma videochamada com o garoto para falar com a mãe, para relatar o que estava acontecendo. Então, ela tinha conhecimento, sim. O senhor teve contato com alguma informação de que esse proceder do Jairo de agredir crianças dessa idade dentro de um relacionamento aconteceu no passado com outras pessoas? Sim, eu tomei conhecimento disso quando as ex-companheiras deles começaram a ir até a sede policial para prestar termos de declaração.
e elas começaram a falar sobre isso. Narravam casos semelhantes ao que tinha acontecido com o Henri. Semelhança, assim, na situação dele que tentar ficar sozinho com a criança e no momento que ele estava sozinho praticar essas agressões. Isso chamou muita atenção. A proximidade da idade da criança, pelo fato de terem aproximadamente a mesma idade, e a forma como as agressões eram feitas, cascudos, bandas, isso chamou um pouco a atenção. Existia alguma história, cobertura para o atendimento de alguma lesão sofrida por alguma criança? Então, a que ficou bem evidente para a gente foi a do Henri, né? A do caso que eles alegam que o menino caiu da cama, quando a Tainá manda um vídeo para a Monique, em que o Henri está andando e mancando, e a gente toma conhecimento de que ela leva ele a um hospital. No dia seguinte, as agressões, a gente foi até esse hospital e solicitamos boletim de atendimento médico e tal, para ver se de fato ele teria sido atendido lá. E nos surpreendeu quando esse boletim de atendimento médico veio com o relato dela dizendo que ele teria caído da cama. Foi a mesma coisa que eles disseram quando deram sua primeira declaração na delegacia. Tá, você entra nessa investigação um pouco depois do crime ter acontecido, quando a perícia foi feita no imóvel em que o menino fora morto. E antes disso, quando a empregada limpou esse imóvel, você já estava participando dessa investigação? Então, tudo isso foi no mesmo dia. No dia 8 de manhã, eles fizeram um registro, foi solicitada a perícia. A perícia foi até o imóvel. Eu não estava diretamente na investigação, mas estava na delegacia e estava acompanhando o que estava acontecendo. Antes da perícia chegar, a limpeza do imóvel já teria sido feita? Sim. Por quem? Pela... acho que é Leila o nome dela, salvo engano. Mas ela é o quê? De quem? Ela é empregada da casa. E a mando de quem essa limpeza? Não sei precisar se foi a Monique ou se foi o Jairo. Não sei dizer ao certo. Avançando, eles são acusados, existe uma acusação de testemunhas serem coagidas nesse processo. Tem alguma informação a respeito disso? Tenho. Qual? De que a Tainá, que era a babá, e a Leila, que era a empregada, foram chamadas, né, até o escritório do advogado que iniciou a defesa dos dois. E lá ele teria convencido as duas de dar declarações que não eram reais. De que eles eram um casal que viviam harmoniosamente bem, que tinham um bom relacionamento, que nunca tinha presenciado nenhuma briga do casal. Isso foi relatado pela Tainá. Alguma irmã do Jairo prestou depoimento? Sim. Qual o nome? A Thalita. Alguma informação da Thalita ter pedido algo para uma dessas duas que não deveria em relação às provas? Não, da Thalita não. Dela ter pedido algo, não me recordo. Não se recorda? Não. Alguma outra informação? A única coisa que eu lembro que quando a Thalita falou sobre esse fato foi no dia que elas foram até o escritório. Parece que foi, primeiro elas foram para a casa da Thalita e lá a Thalita que teria organizado isso para que elas fossem até lá. E a Thalita que providenciou a saída delas até o escritório. Considera importante? Eu não tenho perguntado? Não. Muito obrigado. Assistente de acusação. Desde dezembro de 2013. Tem 8 anos. Isso. Nesse tempo que o senhor está dentro da Polícia Civil, o senhor teve conhecimento de policiais interferindo em laudos periciais? Que eu saiba, não. Nunca tive conhecimento disso. Nunca presenciei nenhum tipo desse fato. Não. O senhor sabe se o Sigmar, em algum momento, interferiu em algo lá no IML? Não, desconheço. Sem mais, excelência. Defesa de Jairo. Não está, não. É que ele tem Não, acho que é o... O senhor falou que não conhecia o Sigmar? Não. Nunca
nunca ouviu falar dele? Não, a primeira vez que eu vi o Selimar foi no dia que o Leniel foi fazer o registro de ocorrência na delegacia e ele estava acompanhado do Selimar, mas eu não sabia nem o nome dele. Mas como é que o senhor sabe que ele é o Selimar, então? Ele era o Selimar? Porque eu tomei conhecimento disso depois. Porque começaram a citar o nome dele, parece que, não lembro se foi a Monique ou se foi o Jário, que falou no dia que eles estavam no hospital, um amigo do Leniel que teria ido com ele, e eles narraram alguma situação de um policial civil que estava com o Leniel no dia da morte do menino, no hospital. É comum lá na 16ª, o inspetor fazer, às vezes, escrivão, também sair em campo. Isso é comum em qualquer unidade policial. Eu sempre, na época, eu frequentava muito o ambiente de delegacia, com vários clientes de delegacia, eu como defensor também, eu assistia muito, havia uma divisão entre um escrivão e um inspetor. Uhum. Agora, lá na 16ª funciona dessa forma ou foi só nesse caso? Eu acho que não é só na 16ª não, doutor. Acho que é na maioria das... Esteve no Barra d'Or, e no Barra d'Or só tomou conhecimento de que as câmeras estavam desativadas. Sim, nós entregamos um ofício solicitando as imagens e eles responderam a gente através de ofício. A empresa responsável pela manutenção confirmou esses reparos? Nós recebemos um ofício com essa informação. Está nos autos. Do Barra d'Or ou da empresa? Agora eu não vou me recordar, mas eu tenho certeza que essa informação está nos autos. O senhor sabe se no estudo médico legal existem câmeras na parte externa que o público tem acesso? Onde? Não entendi. Se no estudo médico legal, não lá dentro de onde há a dissecção do corpo, mas na parte externa, tá? Na sala de espera, existem câmeras? Desconheço. Nem todas as unidades possuem câmeras. Eu já trabalhei em várias que não possuem. Não, eu digo do IML. Não sei dizer, nunca trabalhei lá. O senhor viu a foto do Henri no elevador? Vi. Viu? O senhor verificou, observou algum machucado, algum corte, algum arranhão no rosto, na face do Henri? Não. Não. O senhor verificou o procedimento de reanimação feito por Jairinho? Você disse que é no elevador? Isso. Não sei dizer, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas os cursos que eu fiz de primeiros socorros, acho que não condiz. Mas o senhor assistiu, o senhor viu esse... Ele soprou na boca do Henri? Vi. Se está certo ou errado, isso aí Acho que ele seria mais capacitado para responder, né? O senhor esse tipo de pergunta. da prisão do casal, não? Participei. Participou. Foi o senhor quem apreendeu o celular que foi jogado teria sido jogado pelo basculante? Não, foi um colega que estava junto com a gente. Qual é o nome dele? Foi o Felipe e, salvo engano, o Marcos. Ele continua na 16ª? Não, os dois não estão mais lá. Como é que foi feito esse transporte desses aparelhos digitais? No dia da prisão? Isso. Eles foram lacrados. Lá mesmo no local? Lá mesmo no local, na frente, inclusive, da Monique. A sua colega, se não me falha a memória aqui, falou que não foram lacrados na delegacia. No dia da prisão, da Monique e do Jairinho, os telefones foram lacrados no quarto ainda. No quarto. Ok. Tem mais perguntas? Bota lá, tira daqui e coloca o Jairinho aqui. Ou então tá. A doutora Daniela tem pergunta? Doutora Daniela Ingericinó, me ouve? Ouço. A senhora tem perguntas? Não, sem perguntas. Ok, pode tirar então. Defesa da Monique. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Quando o senhor, já que o senhor o senhor participou das investigações desde o começo, em que momento esse fato, porque foi comunicado como remoção de cadáver, né, o RO, e posteriormente caminhado para a prática de homicídio. Em que momento se deu essa mudança de perspectiva do fato? O senhor sabe dizer? Eu acho que foi depois que veio a causa da morte.
laudo, aquele laudo preliminar, né? Uhum. Por que esse inquérito não foi encaminhado para a DH? Ou se foi encaminhado, foi devolvido? Bom, isso aí é uma decisão meramente administrativa, né? Entre o delegado titular e o departamento. Não tem interferência, não sei dizer o porquê. Tá. Quando o senhor participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão antes da prisão? Sim. O senhor participou. O senhor lembra qual foi, porque foram 3 mandados cumpridos concomitantes, né? Qual que o senhor participou? Eu participei da casa do Leniel. Na casa do Leniel. A apreensão desses aparelhos telefônicos se deu, como é que eu vou dizer, a proteção desses aparelhos se deu ainda na casa ou em sede policial da delegacia? A proteção que você diz o quê? O lacre? O saquinho, o lacre. Não, isso foi feito na delegacia. Na delegacia? Na delegacia. Sabe dizer por quê? E não no local? Porque, por exemplo, o senhor falou que na prisão, né? Foi feito no local, na frente deles. E o porquê que o anterior não foi feito no local, na frente das partes envolvidas? Então, nessa primeira diligência, foi algo que foi muito rápido. Essa diligência foi feita, foi organizada na madrugada para acontecer no dia seguinte. Foi algo que foi muito célere. E aconteceu essa falha. Nós não levamos, nesse momento a gente não estava com os lacres. Uhum. Mas eu mesmo aprendi os telefones. Na casa do Leniel foram 2 aparelhos de telefones e um notebook. E eu mesmo conduzi esse aparelho até a delegacia. E chegando lá foi feito, nós lacramos esses aparelhos e foi encaminhado para o ICCA. O senhor lembra quanto tempo depois foi feito esse encaminhamento? Foi logo em seguida? Não precisa ser exato, mas se foi na sequência, se ficaram dias na delegacia? Eu não sei informar porque, quem faz essa outra parte de encaminhar os aparelhos e tal é o pessoal do cartório. E como foi um inquérito que demandou muito tempo da gente, tinha muita coisa para ser feita, então isso foi um tipo de coisa que, sinceramente, eu não acompanhei. Então não sei te dizer que dia que foi, se ficou muito tempo na delegacia, eu não sei dizer. Tá. O senhor sabe que nós entramos na defesa posteriormente. Uhum. Né? Nós não acompanhamos essa parte inicial do inquérito. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o senhor também participou da Gente, é um inquérito. Isso foi o que nós conversamos. Ela falou que não sabia se ia conseguir ou não, que ia tentar providenciar alguém para que a levasse, mas ela não apareceu. Quando ela foi intimada para prestar depoimento, ela foi intimada na condição de testemunha ou de investigada já? Não, testemunha. Ela foi intimada. Mesmo assim, ela foi acompanhada de advogado, Sim. que era o mesmo do Jairim. Exatamente. Do Correio. O senhor acompanhou também todas as oitivas, inclusive a dela. Uhum. Nas oitivas, a então defesa da Monique era uma defesa que interrompia a fala dela ou simplesmente procedeu a oitiva dela conforme foi feito aqui? O promotor foi lhe perguntando, ninguém fez nenhuma parte, foi tranquila ou havia uma persistência de interrupção por parte da defesa dela? No primeiro momento, ele deixou a Monique à vontade para falar e que ele ainda disse para a gente que ele a orientou que contasse absolutamente tudo para a gente. E ela começa a narrar desde quando ela começou a namorar com o Leniel, até o casamento, gravidez, de como conheceu o Jairim. Ela contou praticamente a vida dela toda pra gente. E só começaram a ter interrupções quando a gente começou a falar de fato da morte do menino. O senhor conseguiu perceber se essas interrupções eram indutivas, no sentido de cortar algo que ela estava falando e induzir para que ela dissesse algo? Não, isso não. Isso não percebeu. Isso não. O senhor sabe dizer o motivo pelo qual ela não foi ouvida como investigada? Por que eu lhe pergunto isso? Porque a partir do momento que nós entramos na defesa... Essa resposta cabe à autoridade policial que preside o inquérito, né? Não tenho ingerência sobre isso. O senhor não tem nenhum conhecimento do motivo pelo qual isso foi negado? Não. Obrigado,
Tudo bem, senhor Rodrigo? Muito Tudo boa tarde. Eu tive a oportunidade de analisar atentamente o depoimento da Monique e do Correio Jairo, e no final do depoimento dela, a autoridade policial consignou categoricamente algumas perguntas realizadas pelo antigo advogado. E, dentre elas, voluntariamente, ela externou esse ponto ou somente depois do questionamento do advogado? Não, voluntariamente ela falou que ele estava dormindo, falou que ele utilizava... Mas isso não consta no depoimento dela. Diz aqui que somente depois que o advogado perguntou, depois que ele encerrou o depoimento dela. Durante todo o depoimento dela, ela não menciona que estava dormindo. E aí, quando o delegado abre a oportunidade para o advogado fazer perguntas para a sua própria cliente, o antigo advogado dela pergunta se ela está dormindo. E aí, nesse momento em que a Monique informa, segundo consta do depoimento. O senhor pode corroborar essa informação que consta aqui? Olha só, a pergunta que o senhor me fez foi a seguinte: se voluntariamente ela teria dito sobre... Perdão, então Deixa eu só concluir agora. O que acontece? Como eu falei, ela falou inclusive da época que ela começou a namorar o Leniel. Então ela disse várias coisas voluntariamente que não estão no termo de declaração dela. Quando ela começou a namorar, da gravidez, essas coisas não estão no termo de declaração dela. Quando ela falou do fato do Jairo estar dormindo, ela falou inclusive que ele fazia uso de medicamentos, que eles começaram a assistir séries juntos e que ele teria dormido primeiro. Isso ela falou voluntariamente, não foi o advogado que induziu. Mas não é isso que consta eu vou ler para o senhor aqui, o término do depoimento dela. Que ao término do depoimento, a pedido do seu advogado, foi perguntado à declarante se ela havia entrado em sono profundo ou se apenas cochilou assistindo o episódio que se referiu, ou seja, pouco antes de encontrar seu filho caído ao chão, ocasião em que a declarante respondeu que não entrou em sono profundo, até por ter acordado com o som da televisão, que também, a pedido de seu advogado, foi perguntado à declarante se era comum Jairinho dormir a noite toda ou se costumava dormir a noite toda. Que, a pedido do advogado, foi perguntado à declarante qual o tipo de ar-condicionado existente nos quartos. Respondeu que todos são aparelho imóvel, são de janela, com exceção da sala. Ou seja, pelo que consta aqui, claramente ela havia encerrado o depoimento dela. A pergunta que eu faço ao senhor, nesse momento, se o senhor presenciou que essa espécie de pergunta, com forma de rememorar a Monique, aconteceu da maneira com que está aqui. Exatamente como está aí. Então tá bom. Então não foi de maneira espontânea e sim indagada pelo advogado. É isso que maneira voluntária é diferente de espontânea. Eu que me expressei mal. Só que olha só, algumas das perguntas que foram feitas aí, ela já tinha expressado de forma voluntária, só que não estava no termo. É porque da maneira que está aqui, não. Voluntariedade é diferente de espontaneidade. Espontaneidade é ter partido dela. Eu indago ao senhor, porque da maneira com que está aqui, parece que essa informação não partiu da Monique. O delegado faz questão de asseverar que, encerrado o depoimento dela, é oportunizado ao delegado, ao advogado, melhor dizendo, fazer essas perguntas, que de maneira voluntária, porém não espontânea, ela faz. Eu já entendi. O que eu estou falando, eu já entendi o que o senhor está me perguntando. O que eu estou te falando é o seguinte, que o que ele perguntou já tinha sido dito por ela. Isso aí não foi de forma induzida. Ele não perguntou algo para que constasse ali. Ele só perguntou o que ela já tinha dito. Então, por que não fez constar no depoimento dela algo que ela já tinha falado espontaneamente? Se ele falou... Como eu te falei, ela ficou falando lá por horas. Acho que foram 8 horas de declaração. Não tem 8 horas de declaração. E esse ponto é relevante para quem encontrou a criança caída, porque eu entendo como relevante. O senhor entende como é relevante para o senhor essa informação, se ela encontrou ele caído ou se foi o Jairinho? Claro que é relevante. Então, e isso não fez constar, mesmo sendo relevante, a autoridade policial não fez constar no depoimento dela quando apresentou de maneira espontânea?
Bom, eu acredito que isso esteja no termo de declaração dela, sim, não só nessa parte final. Não, senhor, eu estou informando ao senhor que não. Então o senhor não Mas se foi recorda. Mas foi dito por ela. Eu me recordo que ela falou isso. Falou, inclusive, dos medicamentos que ele tomava. Sim. Ela deu detalhes. Ela tomou algum medicamento nesse dia? Ela disse que não. Não tomou nenhum medicamento. Entendi. E o senhor sabe nos dizer se ele estava, se o senhor conseguiu aferir do procedimento qual foi a conduta que gerou praticada por Monique no sentido de se omitir a respeito da morte do pequeno Henri? Ela presenciou, ela estava, qual era, em que circunstância? O senhor não sabe? Eu não tenho como dizer se ela presenciou ou não, porque só estavam os três no apartamento, então sim, não tenho como dizer. No momento em que ela fez o contato telefônico com o senhor, ela estava, segundo o senhor pôde perceber, no escritório do advogado, estava sozinha, na residência do seu pai? O senhor sabe me dizer? Ela informa que estava na residência do pai dela. O senhor confirma ou não? Não. Não? O senhor não sabe ou o senhor não nega? Não, ela não estava na residência dos pais dela. Eu não lembro se ela estava na casa de uma prima. Doutor, só uma dúvida. Onde consta que ela falou que estava na casa dos pais? Está prestando informação aqui agora, doutor. Então, eu assim, estou só- perguntando. Não, Eu falei só aqui, pra ela me constar. informou. Ela formou para o senhor. assim. Sim, Então, a mas- gente tem como aferir isso sem o menor Isso, problema. Ele é já uma situação é fato inédita, incontroverso, porque- doutor Igor, que ele recebeu uma ligação dela Não, questionando. sim, porque assim, tem algumas informações que o senhor está falando que não estão nos autos, ninguém sabe e de certa forma parece... É fato incontroverso. Mas vamos seguir. Então, com relação ao fato do dia 7 para o dia 8, assim como as autoridades que aqui prestaram depoimento, não conseguem individualizar a conduta, mas afirmam que Jairinho cometeu o crime de maneira comissiva e Monique de maneira omissiva por conta de ser agente garantidor. É essa a informação que o senhor conseguiu extrair dos autos? Quem informa isso é a autoridade policial. Sim, o senhor presta informação. Essa informação... Sim. Sim. Eu queria que o senhor nos informasse se a Monique foi vítima de algum tipo de violência doméstica praticada pelo acusado Jairo. Nós tomamos conhecimento disso depois que veio a quebra de dados do telefone da Tainá, numa conversa dela com o pai dela. Sim. E o senhor sabe dizer se essas violências eram rotineiras ou pontuais? Não sei dizer se eram pontuais ou se eram rotineiras. Eu sei que, de fato, pelo que a Tainá diz, ele teria agredido a Monique, teria apertado o pescoço dela, salvo engano. Quando? Onde? Sabe dizer? Não sei dizer. Eu acredito que tenha sido na casa deles, porque a Tainá trabalhava lá. Tá. E pelo que o senhor pôde constatar também, a primeira omissão praticada por Monique se deu com relação à tortura imputada ao acusado Jairo. Quando? Quando que Monique tomou conhecimento? Pode repetir, por favor, né? A primeira omissão de Monique. Quando que Monique tomou? Sim. E o senhor sabe dizer se essas violências eram rotineiras ou pontuais? Não sei dizer se eram pontuais ou se eram rotineiras. Eu sei que, de fato, pelo que a Tainá diz, ele teria agredido a Monique, teria apertado o pescoço dela, salvo engano. Quando? Onde? Sabe dizer? Não sei dizer. Eu acredito que tenha sido na casa deles, porque a Tainá trabalhava lá. Tá. E pelo que o senhor pôde constatar também, a primeira omissão praticada por Monique se deu com relação à tortura imputada ao acusado Jairo. Quando? Quando que Monique tomou conhecimento? Pode repetir, por favor, né? A primeira omissão de Monique. Quando que Monique tomou conhecimento que estava havendo a prática de tortura e mesmo assim ela se omitiu? No dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Foi a primeira. 2 de fevereiro ela tomou conhecimento concomitantemente à prática do ato do Jairo. Isso. E do dia 12, ela tomou conhecimento da agressão que horas?
não vou saber dizer a hora exata, mas foi no fim da tarde. Eu acredito que por volta de 4 da tarde. Quando ela tomou tomou conhecimento da efetiva agressão, que o menor verbalizou para Tainá. E nesse momento o Jairo ainda estava em casa ou já tinha saído quando ela tomou conhecimento? Quando ela tomou conhecimento foi quando o Jairo levou o menino para o quarto. E a Tainá vai e avisa para ela. Avisa que está agredindo, avisa que constatou a agressão ou avisa que está no quarto? E por quanto tempo demorou a permanência dele no quarto com a Henri? A denúncia fala em 10 minutos. De 3h30, 10 minutos depois, até 3h40. O que o senhor pode nos informar a respeito disso? Foram 10 minutos, meia hora? Pelo que a Tainá narrou para ela, foram 10 minutos. 10 minutos, né? E nesse exato momento, e ela constatou ali na mesma hora que ele estava agredindo, havia, sem sombra de dúvidas, a certeza de que o Henri estava sendo agredido? Sim, até por conta da resposta dela para a Tainá, né? Qual foi a resposta dela? Quando ela cita algumas frases, eu não vou me recordar exatamente o que ela disse, mas algo do tipo, pô, novamente no mesmo quarto. Então, isso. Ela constata, o que eu pergunto ao senhor, me perdoe se eu estiver sendo redundante, é o momento em que ela percebe que o menor tem a certeza que o menor está sendo vítima de uma tortura e a informação prestada, recebida por ela, e o momento que o fato está acontecendo. Eu pergunto ao senhor se há concomitância desses momentos. Olha só, a certeza do que estava acontecendo, nem a Tainá que estava no apartamento tinha, porque ela estava fora do quarto. Perfeito. Então, agora, posso concluir? Porque essa parte já é importante, já satisfaz. Vou passar... Mas eu tenho que terminar a resposta, não? Sim, sem problemas. Fica à vontade. Sem problemas. Nem a Tainá que estava no apartamento sabia o que estava de fato acontecendo lá dentro. Quando ela soube? Quando o menino saiu do quarto. Que momento? Que o menino sai mancando. Tá. E já tinha acontecido um episódio no dia 2 e que ela já teria comunicado à mãe. Esse episódio estaria novamente se repetindo. Quando a Tainá conversa com o noivo dela a respeito desse segundo episódio, ela cita para o noivo dela que estava sendo 10 vezes pior, que ela estava conseguindo ouvir gritos. E ela mencionou isso para a Monique? Relatou? Sabe quando ela relatou? Não. Se relatou com riqueza de detalhes, se não relatou, então não, o fato é de mas dois. Assim, o que eu posso assegurar ao senhor é o seguinte, é que ela estava a menos de 10 minutos de casa, um episódio estava se repetindo e ela continuou no salão. Isso a gente consegue comprovar. Sim. E ela chega em casa, acho que 3 horas depois de um segundo episódio de agressão que estava acontecendo com o filho. Sim, que o senhor acabou de afirmar que nem a babá tinha certeza que a criança, tanto é que havia uma certa indagação, né? Não, eu não falei que ela não tinha certeza. Ela não é capaz de dizer o que estava acontecendo lá dentro. Acontecendo a tortura, senhor, tem que ser questões objetivas para imputar um crime a alguém. Mas ela sabe exatamente como o menino saiu do quarto da primeira vez e sabe como ele saiu no segundo. O senhor está correto, mas aí é depois. Depois. Se a gente for atribuir responsabilidade penal depois do fato ter acontecido. O que se questiona aqui é se naquele momento, concomitantemente, ela teve a certeza que o pequeno Henri estava sendo vítima de uma tortura. É essa certeza que a gente precisa extrair dos autos, compreende? E na última semana, o senhor não tem elementos para falar da última semana de fevereiro? Não. Ou tem? Não sabe nada, hora, nada a respeito disso? Não. Tudo bem. A respeito da fraude processual que o doutor promotor aqui informou. O senhor sabe informar se partiu algum tipo de determinação da Monique no sentido de limpar a casa como forma de mudar o estado das coisas e evitar uma investigação, algo nesse sentido? Não posso afirmar isso. Não pode afirmar. E com relação a ameaça que o Ministério Público informa que a Monique praticou contra a Leila Rosângela e a Tainá. O senhor sabe nos informar as circunstâncias desse fato? Então, o que foi nos relatado pela Tainá é que elas foram chamadas até o escritório e que antes de conversarem com o advogado,
a Monique teria abordado as duas e teria conversado com elas antes. Sim. E que, inclusive, a Monique teria pedido para que ela apagasse as conversas Com elas dela. duas, ao mesmo Exatamente. tempo. Entendi. E elas apagaram? Acho que a Tainá apagou a conversa sim. Acho que ela limpa a conversa. Assim que ela termina de conversar com a Monique, ela limpa a conversa. Ah, tá. Tem mais alguma pergunta? Não. Muito obrigado, tá, senhor policial? A propósito dessa questão da Tainá, o senhor chegou a ouvi-la depois que ela teria recebido esse pedido por parte da Monique de apagar as mensagens? Sim. Ela se mostrou intimidada? Ela disse ao senhor o que ela sentiu? Ela falou que ela tinha muito medo do Jairinho e da família dele. Ela falou que, diante das agressões que ele cometeu com aquela criança, ela tinha medo do que ele poderia fazer com ela. E que ela também temia Mas a ordem não partiu dele, né? Partiu da Monique. Partiu da Monique. Partiu da Monique. Mas ela achava que podia ter partido dele também? Por que ela relacionou ele se a ordem partiu dela? Então, ela nos relatou que isso deixou ela muito espantada pelo fato de estar partindo da Monique, pelo fato de ser a mãe do menino. E ela acredita que tenha sido ordem do Jairinho, mas assim, ela não tem como comprovar isso, porque nesse dia quem pediu foi a Monique. Só que o fato da própria mãe estar pedindo isso para ela, para apagar esse tipo de provas, chamou muita atenção dela e deixou ela com muito medo. Pode encerrar.